Eu sou advogado, meu nome é Olivar Vitali, eu trabalho com direito imobiliário há uns 15 anos, mais ou menos, desde quando eu comecei a advogar. É um prazer estar aqui. Já faz algum tempo que eu lido na área de direito imobiliário com corretores. Não há atuação de um advogado de direito imobiliário, senão por meio de corretores. E é um prazer poder falar com vocês e transmitir um pouco do que eu tenho vivido, da experiência que eu tenho nessa área, ouvir um pouco da experiência que vocês têm para me passar e debater o momento que nós estamos vivendo hoje. Eu queria agradecer ao Cresce por estar aqui. Além da honra de estar aqui, é um prazer estar ao lado de vocês. Armando Egídio, um grande amigo de muitos anos, é um prazer encontrá-lo aqui. E eu queria debater com vocês tudo que a gente já passou nos últimos anos em relação ao mercado imobiliário e o que mudou, especialmente de 2002, 2003 para cá, com o crescimento econômico que nós vivemos, pelo menos até há pouco tempo atrás, né, antes dessa bolha americana, com algumas questões que nós vamos tratar de fato, das empresas, incorporadoras e construtoras, e o que a atuação de vocês, mais voltada para a área jurídica, mudou também ao longo desse tempo. Nossa palestra, eu acho que tem 1h30, mais ou menos, contando as perguntas. No que a gente tratar aqui, se vocês tiverem alguma dúvida de um ponto específico, eu queria que vocês já me interrompessem, ainda que seja fora do protocolo, e me perguntassem. E questões mais macro sobre o tema geral, assim que eu encerrar, vocês questionam, tá bom? Eu prefiro fazer uma palestra com um contato com vocês, com as dúvidas que decorressem do que eu estivesse falando no momento, para que isso não se perdesse. Bom, vamos lá. A gente começa falando aqui do cenário brasileiro antes do ano de 2004. Além de corretores, há advogados aqui também? Tem alguns. Bom, o que a gente viveu até 2004? E aí muito com a atuação dos advogados também. Você encontrava, vamos falar mais de São Paulo, mas isso valia para o Brasil inteiro. Muitos terrenos à disposição, muitos proprietários dispostos a alienar os seus imóveis. Na outra ponta do negócio, incorporadoras, muitas vezes construtoras também, com interesse em adquirir esses bens, esses terrenos, para ali desenvolver o produto, só que faltava dinheiro. Então você tinha uma situação de escassez de circulação monetária, mas de muitos terrenos à disposição e à venda. O que isso gerava? Isso gerava a criatividade do incorporador, construtor, que, com falta de dinheiro para adquirir à vista esses terrenos, propunham alternativas para essa aquisição. Então, o que a gente viveu durante muito tempo? Incorporadores fazendo as vezes das instituições financeiras, dos bancos. Os bancos até concediam financiamento imobiliário, mas esse financiamento imobiliário dos bancos estavam limitados à exigência legal, que era o valor, o compulsório, que a gente chama de parte dos valores que os bancos têm em depósito de caderneta de poupança, que obrigatoriamente eles têm que destinar para o empréstimo de financiamento imobiliário. E aí nós estamos falando dos dois principais tipos de financiamento imobiliário. Tanto o financiamento para a incorporadora construtora fazer a obra, que a gente chama de financiamento à produção, quanto financiamento para o adquirente comprar a unidade imobiliária, seja residencial, seja comercial. Isso tudo nós estamos falando até 2004. Então, juridicamente, as operações que eram até, de certa forma, simples. E por que simples? Porque se a incorporadora construtora, que tem como seu objeto social incorporar, comercializar, construir um empreendimento imobiliário, ela era obrigada também a financiar, muitas vezes. Então, ela não tinha condições de desenvolver grandes empreendimentos imobiliários, por falta de dinheiro.
E essa aquisição desses imóveis eram feitas, muitas vezes, não com pagamento à vista ou parcelado, mas sim com permuta daquele terreno, do vendedor, proprietário até então, por áreas a serem construídas, muitas vezes, no próprio local. Acho que muitos de vocês já participaram de negociações de terrenos, sejam grandes ou não, em que o vendedor do terreno não recebeu o dinheiro como ele queria inicialmente, e sim uma promessa futura de apartamentos ou salas comerciais, vai depender do empreendimento que vai ser erigido naquele local, que futuramente seriam construídos pela incorporadora que está do outro lado da moeda. É o que nós chamamos dos empreendimentos imobiliários mais tradicionais. Isso vai ficar mais claro no paralelo que a gente vai traçar depois, no novo cenário de 2004. O que aconteceu nos últimos 10, 11 anos que influenciou os novos negócios imobiliários que nós temos hoje no Brasil? Primeiro, a legislação. O que aconteceu com a legislação brasileira? Em 97, nós tivemos a elaboração e a promulgação da lei chamada de alienação fiduciária em garantia, que é a mesma lei que institui no Brasil o SFI, Sistema de Financiamento Imobiliário. Até então, nós tínhamos regulado tão somente o SFH. A alienação fiduciária em garantia, uma rápida pincelada, ela trouxe a alternativa para quem concedesse crédito, não é só isso, tá? Mas para o que nos interessa. A alternativa para aquele que concedesse crédito, receber em garantia o próprio imóvel. Você vai me dizer, você já tinha isso, você podia receber em hipoteca aquele imóvel, podia. Só que a hipoteca, ela só pode ser levada a cabo na eventualidade do comprador inadimplir e não pagar as parcelas, por meio judicial. E o Poder Judiciário brasileiro, especialmente o paulista, está difícil, para não falar que está falido. A alienação fiduciária traz um mecanismo em que, se o comprador do terreno ou da própria unidade, apartamento ou sala comercial, deixar de pagar o imóvel que ele está comprando, aquele que vendeu e que tem como garantia o próprio imóvel em alienação fiduciária, leva a um leilão extrajudicial esse bem. E num período que tem levado 4 a 6 meses, ele recupera o próprio imóvel que ele vendeu. E aí ele pode vender para um terceiro. Isso acelera o processamento do credor, caso ele não receba. O que mudou também? Os terrenos, e nós vamos ver isso aqui, não necessariamente eles já vêm pronto para uma incorporação imobiliária. Muitas vezes eles têm uma carência de medidas de área. E essa carência, para ser suprida até 2004, ela tinha, na maioria das vezes, que ser levada à apreciação de um juiz. Hoje, essa carência, essa imperfeição numa descrição de um terreno, ela pode ser corrigida extrajudicialmente, por meio da retificação de registro diretamente no registro de imóveis. O que mais que mudou? Nós tivemos uma experiência terrível, há mais de uma década, com a Encol, que era a maior incorporadora do país e que quebrou. Um comprador de uma unidade imobiliária, de um empreendimento que foi incorporado, que foi lançado ao público, faz propaganda em jornal, em revista, ele se sentia seguro para adquirir um imóvel. A Encol comprovou que não basta uma incorporação imobiliária para trazer segurança para o comprador. A lei do patrimônio de afetação, que é facultativo, nem todos os empreendimentos têm o tal patrimônio de afetação, veio para assegurar ao comprador, no caso dos empreendimentos com patrimônio de afetação, que todas as eventuais dívidas da construtora incorporadora não irão atingir aquele empreendimento em que o comprador assinou um contrato para morar, por exemplo, na unidade 92 do prédio que está sendo construído. Esse é mais um exemplo. Depósito do controverso. O que é isso? Se eu sou comprador de um apartamento que está em construção, e eu entender que quem me vendeu está cobrando mais do que deveria,
O que eu fazia até 2004? Eu entrava com uma ação e parava de pagar. E até o juiz decidir se eu devia ou não aquele valor, eu não perdi o meu direito sobre o imóvel. O que quer dizer que, por outro lado, o vendedor ficava sem receber, tinha obrigação de construir e não podia vender para outro, porque o juiz estava decidindo aquela questão. Hoje, se eu, comprador, tiver dúvidas do quanto eu tenho que pagar, eu sou obrigado a pagar o que eu não tiver dúvida. Suponhamos que estejam me cobrando 12 mil, eu acho que eu devo só 10. Eu pago os 10 e deposito em juízo os 2. Se eu não fizer isso, eu não tenho direito de brigar judicialmente pelo valor que eu acho que está me cobrando a maior. Esse cenário novo, aliado ao crescimento econômico mundial, que já é assunto do passado, né? Porque hoje nós estamos vivendo uma recessão mundial, pelo menos o início dela, mas até o ano passado só se falava em crescimento mundial. E aliado à abertura na Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, do capital das empresas, fez com que o cenário econômico imobiliário mudasse muito. Por quê? Essa alteração legislativa trouxe para os operadores do mercado imobiliário, e aí eu não estou falando quem compra uma unidade, e sim quem incorpora, quem constrói, quem dá financiamento bancário e imobiliário, que é o banco, uma maior segurança na operação. O que pode me fazer não investir, não desenvolver o que eu quero no meu negócio? O risco de não ter retorno. Se eu incorporava um imóvel e não tinha dinheiro para construir, eu estou assumindo um risco. Por quê? Porque eu vou construir com o dinheiro que eu tenho, e o dinheiro que eu tenho, no mais das vezes, ele vem do pagamento das parcelas de quem compra uma unidade que está sendo construída. Nenhuma incorporadora opera com dinheiro próprio, com dinheiro sobrando para construir, ou para contratar a construtora. Com esse cenário, o banco se sente mais confiante para financiar, porque ele sabe que se o comprador deixar de pagar, ele, banco, que financiou a incorporadora, ele vai ter direito ao próprio imóvel que o sujeito deixou de pagar, porque por meio da alienação fiduciária, esse imóvel vai voltar e vai poder ser vendido novamente com uma maior rapidez. O crescimento econômico fez com que os investidores tivessem dinheiro na mão. Isso não é no Brasil, isso é no mundo. Você, investidor, diversifica o investimento que você tem. E sempre, quando a economia está crescendo, o setor imobiliário vai junto. Isso foi nos Estados Unidos, isso foi no Chile, isso foi na Europa. O chamado IPO, que é a abertura de capital, na prática nada mais é do que uma empresa que tem como capital social aquilo que seus sócios até então colocaram de dinheiro, vendendo ações, ou seja, parte da empresa, e injetando da noite para o dia no seu cofre 50, 100, 500 milhões de reais. Não sei. Depende da empresa. Hoje nós temos na Bolsa 20, 22 empresas que abriram capital. Da noite para o dia, essas 22 empresas que não tinham dinheiro para comprar terreno, não só tinham muito dinheiro em conta para comprar terreno, como tinham o dever de comprar terreno. Porque elas passaram da noite para o dia a ter muito dinheiro em caixa e diversos sócios. Que sócios? Aqueles que compraram as ações, que acreditaram na abertura de capital e que trimestralmente teriam acesso, geralmente trimestralmente, ao balanço da empresa e queriam ver novos negócios. Então, o cenário de 2004 para cá mudou bastante. O que a gente passou a ver? Daquela situação, aquele raio-x que a gente falou, de terrenos não tão grandes, operações imobiliárias tradicionais, leia-se uma torre, lançamento de uma torre, incorporação para construir
no máximo 2 torres, mas com apartamentos tipo, no máximo a cobertura. A gente passou a enxergar empreendimentos maiores, compostos de terrenos muito maiores e que vão propiciar à incorporadora construtora um retorno muito maior. Isso vai agradar não apenas os antigos sócios, como principalmente os novos sócios que compraram ações dessa empresa. E é assim que ela continua no mercado cada vez mais forte, é assim que as suas ações têm o valor ainda mais aumentado, e é assim que gira a economia. Tem um termo muito usado pelos empresários da área, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o VGV. VGV, valor geral de vendas, volume geral de vendas, ele é calculado pela expectativa de faturamento para cada empreendimento imobiliário. Então, primeira regra básica, quanto maior o número de unidades, ou quanto maior o valor das unidades daquele empreendimento, maior vai ser o seu VGV. Tudo bem. Então é simples, vamos construir mais e mais dentro do mesmo terreno. Só que a legislação limita o potencial construtivo de cada terreno. Seja em razão da densidade daquela região, seja principalmente em razão do tamanho do terreno que vai gerar o coeficiente de proporcionalidade para você construir. Em resumo, em São Paulo, a regra básica é um terreno de 1.000 metros quadrados pode ser construído vezes 1, vezes 2, vezes 2,5, vezes 3. Aí vai depender se tem operação urbana, CEPAC e outras questões urbanísticas. Mas o que isso quer dizer? Que para uma incorporadora poder construir mais e mais naquele terreno, ela precisa de um terreno ainda maior do que ela tinha em mente. Quanto maior o terreno dela, mais ela vai poder construir, mais ela vai colocar à venda, maior o VGV, maior o retorno, maior a satisfação de seus sócios, que são aqueles que acreditaram no IPO da empresa. Mas não é só isso. O que a gente vive no país? A gente vive, ao mesmo tempo em que empresarialmente se quer fazer lançamentos maiores, de maior VGV, de maior retorno para cada empreendimento, uma busca do consumidor, e sem atender a expectativa do consumidor, não adianta o empresário bolar planos e produtos, a gente tem uma expectativa do consumidor de viver em mega condomínios, de viver em empreendimentos diversificados dentro do mesmo terreno. Hoje, há em São Paulo empreendimentos lançados e em construção que contém um shopping center, um spa, 5 prédios comerciais, 10 prédios residenciais, um clube, dentro da mesma incorporação. Vamos pensar para a área daqui, para a nossa área, um terreno vendido pode gerar um empreendimento com tudo isso. E para tudo isso caber, tem que ser um terreno bem grande. Isso vai gerar para o consumidor mais segurança, afinal ele vai fazer tudo dentro do mesmo empreendimento. Não vai precisar sair de casa. Vai trazer um lazer, que é o chamado valor agregado. Não precisa de um clube para os seus filhos frequentarem. Não precisa levar até o clube, o que vai trazer mais segurança também. E uma maior, por consequência, qualidade de vida. Então vamos lá. Tudo bem. Então o que eu preciso? De grande terreno. Por quê? Porque se eu tiver um terreno pequeno, eu não posso construir um empreendimento que eu estou chamando de mega que eu quero construir. Eu não vou ter muitas unidades para colocar à venda e, por consequência,
eu não vou ter um alto volume geral de venda, um grande VGV. Quem trabalha aqui com construtoras incorporadoras, especialmente as 20 a 22 que abriram capital, sabem que as incorporações imobiliárias nos últimos 4 anos mudaram de foco. Nós cansamos de ver no escritório construtoras incorporadoras abrindo mão de bons terrenos que sempre interessaram, porque ela não queria apresentar para os seus sócios, acionistas, um empreendimento imobiliário com VGV abaixo de 10 milhões, por exemplo. Isso acontece. Aliás, é isso que faz sobreviver as incorporadoras e construtoras não tão grandes. Mas as incorporadoras e construtoras não tão grandes e as operações de compra de terrenos mais simples, não é necessariamente o que a gente vai tratar aqui hoje. Nós vamos tratar aqui hoje da atual situação do mercado, pelo menos nos últimos anos, e do que tem de novo nessa atual situação do mercado. Então vamos lá. Como é que a gente acha grandes terrenos em São Paulo? Que para muitos já está saturada de empreendimentos imobiliários. Tem basicamente 2 opções. Primeira delas, grandes terrenos utilizados até hoje por grandes empresas. Dá um exemplo rápido. Um terreno grande da Nestlé, acho que era da Nestlé, que era na Roque Petroni com a Santo Amaro, que a Company comprou e fez ali uns 6 a 8 empreendimentos imobiliários. Da Lacta, exatamente, estava em dúvida. Fábrica de ônibus caiu na Penha. Você corre atrás de um terreno que foi utilizado por anos e anos por uma única empresa, torce para ser um galpão e não uma fábrica. Nós vamos falar por quê. Celite no Tatuapé. E aí fica fácil, porque você compra um terreno que a gente chama no meio jurídico de pronto, que ele já está lá daquele tamanho, faz um estudo de documentação, nós vamos tratar desse estudo aqui, e incorpora. A incorporação imobiliária nada mais é do que a previsão de destinação em um único terreno, e tem que ser um só, de um empreendimento imobiliário a ser construído. Só isso. Então, se você já tem o terreno perfeito ali, intocado, e por que eu digo intocado? Porque se o terreno por anos e anos era de uma empresa, você não correu o risco de alguém ter vendido aquele terreno para salvar patrimônio. Já era daquela empresa. Você só precisa estudar a documentação de uma pessoa jurídica, que é a própria empresa. E aí você vai estudar questões ambientais do terreno, que muitas vezes acontece. Acabei de me lembrar do caso da COFAP, que é idêntico, só que a situação foi ruim porque lá teve um problema ambiental. E está feito a sua matéria-prima para o futuro produto, grande empreendimento imobiliário. Mas nem sempre você tem a competência e a sorte de achar um terreno de uma antiga empresa, a sede de uma antiga empresa. Muitas vezes você tem que usar da criatividade para fazer de vários terrenos um único terreno grande. E aí que aumenta a dificuldade. De todos. Inclusive, especialmente de vocês. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente, seja num caso ou no outro, e isso, por mais básico que seja e valha para todos, eu acho fundamental falar sempre. Como é que você amarra um negócio? Todos vocês aqui devem trabalhar com opção de compra, opção de venda, opção de compra e venda, ou principalmente com compromisso de venda e compra. Primeiro e principal, por isso que eu trouxe esse slide, há uma grande diferença entre opção de compra e opção de venda e opção de compra e venda. Ela é básica, mas a grande maioria não sabe. Se você tem do seu lado o comprador,
e o que você está buscando é o terreno para comprar, muitas vezes você, corretor, tem o comprador e não tem o terreno ainda, o seu comprador busca uma opção de compra. Seja por 15, 30, 60 ou 90 dias, o que você quer amarrar é que o vendedor não pode vender até que algumas condições sejam preenchidas. Se, por outro lado, você tem do seu lado o vendedor, ou seja, o proprietário do terreno ou dos terrenos, o que você busca é uma opção de venda. Está claro? E, dependendo de quem está assessorando a outra parte, eles vão falar, não, nós vamos fazer os dois. Nós vamos fazer aqui uma opção de compra e venda. Eu vou ter que atender a certos requisitos e você aos seus requisitos. Enquanto isso, você não pode vender para outra pessoa e eu preciso correr atrás desses requisitos e, uma vez preenchidos, você é obrigado a comprar de mim. Tudo bem? E melhor ainda, se possível for, vamos pular essa fase de opção, vamos para o compromisso venda e compra. Por quê? Porque o compromisso venda e compra, ele não dá direito de arrependimento. Porque o compromisso venda e compra pode ser levado para a matrícula do imóvel. E uma vez levado para a matrícula do imóvel, ele impede que o vendedor venda para outra pessoa. Ah, mas na opção de venda, ele também não pode vender para outra pessoa. Pode. Ele não deve, mas ele pode. Nada vai impedir que ele venda para outra pessoa e que essa outra pessoa leve ao registro a escritura de compra, por exemplo. Mesmo dentro do prazo, ele pode vender. Ele não deve, e se ele vender, ele vai ser obrigado a indenizar a outra parte que assinou a opção com ele, porque ele deveria respeitar o prazo. Mas nada impede formalmente que ele venda. O que eu quero dizer com isso? Que, se possível for, vá para o compromisso venda e compra. Porque o compromisso venda e compra amarra de tal forma que, se você o levar para o registro de imóveis, e você deve levar, você impede que o vendedor não cumpra aquilo que ele está assinando. Ao passo que, na opção de venda e compra, ele tem um dever moral. Ele tem um dever de indenizar caso ele não respeite, mas ele consegue vender para outra pessoa. Muitas vezes você vai ouvir, mas eu não posso assinar um compromisso venda e compra, porque eu só vou comprar esse imóvel se eu fizer um estudo e o imóvel não tiver dívidas de IPTU, taxa de lixo, passivo ambiental. Se o proprietário desse imóvel não tiver dívidas pessoais, se esses terrenos que eu quero comprar forem passíveis de unificação, que eu acabei de falar que uma incorporação imobiliária tem que ser feita em um terreno. Se eu comprar 10 terrenos, eles têm que se tornar um só. E nós vamos ver que, por vezes, não se tornam assim. O que você faz? Assina o compromisso de venda e compra. E tudo que você coloca como exigência, você põe como condição suspensiva ou resolutiva. Nada te impede de assinar um compromisso de venda e compra. Sempre que possível, e é assim que eu entendo que vocês devem orientar os seus clientes, seja para um lado, seja para o outro, vocês devem assinar um compromisso de venda e compra. E registrá-lo. O que eu chamo de situação... Pode perguntar. O inquilino. O inquilino. Sim. A pergunta é a seguinte. Se o imóvel objeto da negociação tiver uma locação vigente, o locatário, também chamado de inquilino, tem direito de preferência? Sim, sempre, sempre, a não ser que ele tenha aberto mão do direito de preferência no contrato de locação, o que é raro acontecer. E num condomínio? Então, vou chegar lá. E num condomínio? Num condomínio,
não estamos falando do condomínio civil, estamos falando do condomínio edilício, condomínio que tem síndico, convenção de condomínio. Num condomínio, não há direito de preferência para os demais condôminos, mas se houver um locatário, você tem que respeitar o direito de preferência daquele locatário, a não ser que ele tenha aberto mão do direito de preferência no contrato de locação. Mas como é que o locatário vai obrigar o proprietário que está vendendo a respeitar o direito de preferência? Ele tem que ter levado para o registro de imóveis. Ele tem que ter averbado no registro de imóveis o contrato de locação. Se ele não tiver averbado, ele perde o direito de preferência? Não. Só que ele não consegue impedir a venda. Aí o que ele tem que fazer? Entrar com uma ação contra o vendedor para receber a indenização pelos prejuízos sofridos. Por analogia, é a mesma coisa de quem assinou uma opção e o sujeito vendeu para outro. Ele perdeu o direito na opção? Não. Só que como o sujeito desrespeitou a opção, ele pode pedir uma indenização por isso. Tá bom? Lembra que a gente falou que havia duas situações atuais de compra de grandes terrenos e que a mais cômoda e a preferível é a das grandes empresas vendedoras. Caso da Laca, da Lacta, da Caio e de outras. O que tem que tomar muito cuidado? Aspectos ambientais. Eu já adiantei aqui o caso da COFAP. Por quê? Porque muitas vezes as grandes empresas tinham terrenos grandes, porque esses terrenos eram necessariamente grandes para conter uma fábrica. E a fábrica, muitas vezes, traz um passivo ambiental ao imóvel. A legislação ambiental é extremamente confusa e complexa, mas algo dela é muito simples. Você é responsável sempre. Você é quem? Qualquer um que tem ligação com o imóvel é responsável sempre. O antigo proprietário é responsável se aconteceu na época dele. O novo é responsável. Ah, mas não fui eu que fiz, foi o antigo. Não tem problema, você é responsável também. Por que isso? Porque é o entendimento de que o aspecto ambiental ele é mais importante para o todo, que se chama de aspecto difuso, do que para um que seja o proprietário do imóvel, ainda que ele não seja responsável. O que quer dizer que se eu comprar um imóvel que tem um passivo ambiental, eu sou obrigado a reparar aquele passivo, ainda que eu não tenha cometido nada no imóvel. Então, vocês, se apresentarem um terreno para um comprador e nesse terreno você tenha tido um posto de gasolina antes da venda, é fundamental a análise de solo desse terreno. Porque se ele tiver uma contaminação, o comprador é obrigado a sanar essa contaminação. Enquanto não sanar a contaminação, não constrói, não incorpora e não vende. Vamos para o mais complexo. No caso de diversos vendedores, geralmente pessoas físicas, de terrenos, com o objetivo de unificá-los e fazer uma incorporação num só. Você precisa estudar detalhadamente a documentação. Ah, mas no caso de um terreno que foi uma antiga fábrica ou galpão, não precisa? Precisa, só que é muito mais fácil. Tem que entender o seguinte, é isso que eu falo sempre para os clientes, né? E para os corretores também, caso algum não saiba. Hoje em dia já sabe. O estudo de documentação de um terreno grande é igual ao estudo de documentação de um terreno de 200 metros quadrados. Por quê? Porque o que você vai estudar é se o imóvel tem algum gravame. O que é gravame? Hipoteca, penhora, penhor, alienação fiduciária. Se os proprietários têm algum apontamento, o que é isso? Ação civil, executivo fiscal, executivo federal, municipal, estadual, débito trabalhista. Se o imóvel está mal descrito, não tem as medidas necessariamente informadas,
Ah, mas está lá, eu estou vendo o imóvel, eu estou vendo que ele é igual, que ele é retangular, que ele tem 10 de frente, 10 de fundo, 20 por 20. Isso não está escrito. Eu preciso achar, eu preciso corrigir esse erro. Um imóvel de 200 metros quadrados traz o mesmo estudo de um imóvel de 30 mil metros quadrados. O que isso quer dizer? Que numa situação como essa, se 10, 20 imóveis são adquiridos para formar um só, o trabalho é vezes 20. Do advogado? Não, não é só do advogado. Do corretor. Porque quem tem a massa de vendedores na mão não é o advogado, é o corretor. Essa relação entre os vendedores dos terrenos e o incorporador passa pelo corretor. E aí é fundamental que vocês saibam do que se trata o tal estudo de documentação. Sabe por quê? Porque se vocês não souberem, vocês não vão saber o que falar para o vendedor enquanto ele quiser o dinheiro e não receber. Porque não tem incorporadora que dê dinheiro na frente. Se tem, faz uma vez só. Porque cai do cavalo e não faz mais. Ah, mas você acabou de falar que é para assinar um compromisso de venda e compra. É. A incorporadora, se ela puder, ela assina um compromisso de venda e compra, mas não dá R$1 para o vendedor. E coloca no contrato, como condição resolutiva ou suspensiva, que ela só vai pagar depois de estudar a documentação. É assim que a gente tenta fazer para os nossos clientes. É assim que as incorporadoras e construtoras pretendem fazer na aquisição dos terrenos. Aí o vendedor, muitas vezes leigo, que não sabe direito o que está acontecendo, vai virar para você e vai falar: mas eu assinei faz 28 dias, eu não recebi R$1. Ou pior, eu assinei numa venda de R$300 mil, eu recebi R$20 mil. Eu preciso dos outros 280. E você tem que saber o porquê que esse dinheiro não está sendo pago. E, de preferência, você tem que ter explicado para esse vendedor que, no dia da assinatura, que por 30 dias ele não vai receber nada, até que a documentação seja extraída e estudada. Porque se você não falar, ele vai cobrar de você. Ah, pode falar. É a mesma. É a mesma. É a mesma. Muito já se discutiu se o compromisso de venda e compra teria validade caso não houvesse sinal. Tem a mesma validade. Ele, obviamente, é visto com outros olhos pelo Poder Judiciário se você levar para o juiz tentando rescindi-lo. Então, se esse vendedor levar para o Judiciário e falar: não recebi R$1 ainda e a culpa não é minha, o juiz vai ver com outros olhos. Mas aí Inês é morta. Você precisar levar para o juiz um contrato desse, ele vale. Ele vale. Pode falar. A pergunta é se o compromisso de venda e compra tem valor de escritura. Não. O compromisso de venda e compra, como o próprio nome diz, ele é só um compromisso. Ele é uma promessa. Promessa do quê? De que eu vou passar a escritura. Ah, mas por que escritura? Porque a lei exige. O Código Civil diz que valores acima, eu não sei exato, R$30 mil, R$40 mil, você só compra imóvel mediante escritura. Exceção feita às especificações legais de que está dispensada a escritura. Contratos de financiamento imobiliário, contratos de alienação fiduciária em garantia. Via de regra, você só compra definitivamente um imóvel mediante escritura pública. Muitos vão falar: mas a Cirela assina escritura pública no compromisso? Sim, mas é um compromisso. A escritura pública é a forma. O nome pode ser definitivo ou compromisso. A escritura definitiva pública não é um compromisso. Ela aperfeiçoa, ela finaliza o que o compromisso faz. Mas eu sempre tenho que assinar um compromisso? Não. Se eu pagar à vista, não preciso de compromisso. O compromisso, ele só existe porque falta alguma coisa, geralmente o pagamento do preço. Se eu dividir em 10 vezes, você não vai me passar uma escritura pública. Porque se você me passar, talvez eu não te pague mais. E aí não tem volta. O compromisso tem volta. O compromisso, a promessa, ele pode ser desfeito. A escritura não. Escritura definitiva não. Sim. Nenhuma. Nenhuma.
É uma formalidade que a Cyrela adotou. A diferença prática custa R$1.000 a mais. Porque você tem que pagar para o cartório por ter passado a escritura de compromisso venda e compra. Segurança jurídica não tem nenhuma a mais. Tá? A única segurança um pouquinho maior que você tem é que você sabe que quem assinou é quem está falando que é. Porque o cartório vai analisar isso. Só que se você vai assinar um compromisso particular, espera-se que você peça o RG ou o CPF da pessoa. Está na mesma. Nós vamos tratar rapidamente cada um dos três, porque é fundamental que se saiba o que é esse tal estudo de documentação. Para vocês saberem lidar com aquele momento em que até você já assinou um compromisso venda e compra, só que você não chega na escritura definitiva. Por isso. O que eu vou estudar quando eu vou comprar um terreno? Eu vou estudar a vida do imóvel. Vou. Isso é fácil. Com o endereço do imóvel, eu vou no registro de imóveis, que é o cartório. Em São Paulo tem 18, e eles são divididos por competência, por área. Você pega a cidade, fatia, cada um é responsável por 1/18 do todo. Por exemplo, Tatuapé, Penha, é o 7º ou 9º registro de imóveis, depende do lugar. Morumbi, Brooklyn, é o 11º, e por aí vai. Itaim é o 4º. Com o endereço eu descubro a matrícula do imóvel. E lá vai dizer a vida do imóvel. Só com a matrícula do imóvel na mão, todo imóvel tem que ter a sua matrícula, é o raio-x, é a vida dele. Só com a matrícula atualizada na mão, eu vou saber quem é o proprietário daquele terreno. O que isso quer dizer? Que o sujeito que muitas vezes quer vender não é o dono. Muitas vezes não é o dono. Não dá para comprar um terreno sem uma matrícula atualizada na mão. Não existe isso. Tá? Então, se em algum momento você for falar para o interessado comprar, saiba que se ele entender um pouquinho de imobiliário, ele vai te falar, não dá para comprar sem a matrícula na mão. Então, a primeira dica, custa R$27. Tira uma matrícula do imóvel quando você for negociar. Cobra do vendedor, não sei, mas tira. Aparecer para um interessado com a matrícula na mão é outra coisa. Aparecer para o advogado do comprador com a matrícula na mão, você já ganha muitos pontos com o interessado. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a matrícula é importante também, não só para ver quem é dono, mas para ver quem foi dono nos últimos anos. Por que isso? Porque, qual o seu nome? Se o Saraiva for o proprietário hoje, mas ele tiver comprado o imóvel há 2 anos atrás, não basta estudar os documentos do Saraiva. Porque, qual o seu nome? Porque se a Ângela tivesse sido dona até 2006 e devesse para todo mundo na praça, e para se livrar do imóvel antes que os credores dela pegassem, se ela vendeu para o Saraiva, ela vendeu em fraude à execução. Não se preocupem com o termo, se preocupem com a situação. Você não pode comprar um imóvel do Saraiva, ainda que o Saraiva não deva para ninguém, se ele comprou o imóvel da Ângela, e a Ângela devia para todo mundo na época, e não tinha outros bens que assegurassem essas dívidas na praça. Isso faz com que a venda da Ângela para o Saraiva seja nula, ou anulável, por qualquer juiz e a qualquer tempo. Então, só a matrícula do imóvel vai dizer que o Saraiva comprou da Ângela. Dez anos hoje. Por quanto tempo eu tenho que estudar? Vocês devem ouvir muito falar na tal certidão vintenária. O que é a certidão vintenária? É a matrícula pegando os últimos 20 anos. Por que isso? Porque o antigo Código Civil, que vigorou até 2003, janeiro de 2003, ele falava que o prazo prescricional, o direito de ação
daquele que quisesse uma ação indenizatória era de 20 anos. Por que indenizatória? Pelo prazo. O maior prazo do Código falava em 20 anos. Então, para você estar seguro que você não ia ter problema, você estudava dos últimos 20 anos. O novo Código baixou para 10. Então, hoje, se estuda dos últimos 10 anos. Ninguém vai te pedir certidão da matrícula dos últimos 10 anos. Vai te pedir vintenária, porque é a praxe do mercado. Então, dê a vintenária logo. Só que estude dos últimos 10 anos. É assim que a gente faz. Pode falar. Se o juiz cancela a escritura, no caso da venda da Ângela para o Saraiva, sim, numa canetada. Numa canetada. Já vi diversos casos. O entendimento é que um homem médio de família tem o dever de estudar a documentação da Ângela antes de comprar. E, por consequência, o sujeito que vai comprar do Saraiva e que vê na matrícula que ele comprou há 2, 3, 4 anos, um homem médio tem o dever de saber se a Ângela devia na época que ela vendeu. Pergunta importante. E se a Ângela tem ações contra ela só agora em 2007 e 2008? Isso não tem problema. Por quê? Porque ela vendeu quando ela não tinha ações. Você tem que estudar a situação da Ângela de quando a Ângela vendeu o imóvel. Depois, não tem problema. Por quê? O que você quer evitar? A fraude. Você quer evitar que a Ângela tenha vendido para dilapidar o patrimônio, para salvar aquele dinheiro antes que ela perdesse. Agora, se as ações são posteriores à venda, não tem problema nenhum. Quando ela vendeu, ela não devia para ninguém, ou pelo menos não havia como você saber, que é o mais importante. Isso gera uma outra questão, que é a chamada boa-fé. Na época que a Ângela vendeu, ela tinha dívida, mas tinha o outro para o outro. Não tem problema nenhum. Nenhum. E depois de alguns meses ela vende. Nenhum. A existência de passivo, dívidas, impede a alienação de ativos, bens? Não. Desde que ela tenha outros bens que garantam essas dívidas. O que você evita é a fraude. Pode falar. Não. Você chegou no ponto que eu queria. Isso é o mais importante. Você pode dispensar 100% das certidões, no contrato ou na escritura. Você não precisa escrever que você estudou a certidão ou não. Você precisa ter as certidões, caso dê algum problema. E o nome disso é boa-fé. Você tem que mostrar para o juiz, caso dê problema, só caso dê problema. Não vai sair daqui falando, poxa, aquele caso não tem certidão. Tudo bem, só se der problema. Se der algum problema, se alguém alegar que a venda foi feita em fraude, você tem que mostrar para o juiz que você fez o que um homem médio tem que fazer. Eu tenho aqui as certidões do Saraiva e da Ângela comigo. Ah, mas tinha uma ação que não apareceu na certidão. Eu fiz o que eu podia fazer. O juiz, ele deve, sabe que de juiz pode vir qualquer coisa, mas ele deve dar direito para você, comprador, se você demonstrar que você fez o que um homem médio tem que fazer. E o que um homem médio tem que fazer? O que diz a lei e diz a jurisprudência? Ele tem que estudar a documentação do Saraiva, da Ângela, do João, da Maria, dos últimos 10 anos. Tá certo? Não entendi a pergunta. Sim. Às vezes a matrícula já pega os últimos... Então, eu vou te falar o que eu faço. Eu, como advogado, que advoga para as consultoras incorporadoras, eu estudo os últimos 10 anos. Se vier uma matrícula que não é vintenária, mas abrange os últimos 15 anos, eu estou satisfeito, porque eu sei que a lei mudou. Mas não adianta, tem gente que não sabe disso. Tem gente que pede a vintenária. Meu conselho, mesmo, muitos, pega a vintenária, entrega para ele. Não vai entender direito por quê, mas entrega a vintenária. O custo é quase o mesmo. Às vezes não, às vezes é um pouco mais caro.
Calma, calma. Que cartório? De registro de imóveis? Que dados você leva para ele? Não demora em São Paulo não demora mais 5 dias. Não. A transcrição é outra coisa. Para fins de escritura. É a mesma coisa do que para qualquer fim. A matrícula é a mesma, seja para escritura, seja para consultar. Qual o seu nome completo? Se eu chegar com o seu nome, Alaor Batista Pinto, e fizer uma busca verbal, pessoal, no registro de imóveis, eles são obrigados a me dar todas as matrículas em que você seja proprietário naquele registro. Não é para fins de escritura, é porque eu sou curioso, quero saber o que você tem. Isso é público. Vai sair na matrícula. Se tiver alguma ação relativa ao imóvel informada no registro de imóveis, tem que estar na matrícula. Senão, não está no registro de imóveis. Ou registram. Ou, se não couber a averbação ao registro, eles levam para um outro livro que não a matrícula. Só que quando você pede a matrícula, vem informado. Faz parte do livro tal, livro 3 do registro de imóveis. Entendeu? Pode acontecer. Se você comprovar que de boa fé você estudou a documentação que você tinha que estudar e no dia que você comprou não tinha problema, o juiz tem o dever de respeitar a sua aquisição. Você não tinha como saber. Não. 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 Não, não. O que você pode ter é, se você comprar um imóvel de uma empresa que faliu, os últimos atos dos últimos dias, aí pode ser 90, 1 ano, 2 anos, vai depender de que situação que ela faliu, podem ser considerados nulos. Mas, para isso, ela tinha que ter títulos protestados. Se tiver, você tem que estudar, porque uma das certidões que você vai pedir da empresa vendedora é a certidão de protestos. Eu preciso continuar. Essas questões vão somando, porque depois a gente trata. Mas, tá bom? Você entendeu? Não existe aquisição 100% garantida. Quer um exemplo simples disso? Isso é fácil falar, mas é um exemplo simples. Se você buscar certidões da Ângela, você mora em São Paulo, você vai buscar onde? Em São Paulo. Ah, mas eu quero certidão do Brasil inteiro. Não existe, não é integrado o sistema. Alguém sabe se a Ângela morou por 1 ano em Barretos, e em Barretos ela causou prejuízo de R$800 mil a alguém, e esse alguém está cobrando a Ângela em Barretos? Não, e nem vai saber. E nem vai saber. E não tem como saber. Não existe aquisição 100%, de onde se conclui que qual o seu dever? Juntar os documentos que você puder juntar dentro de algo razoável, que é o quê? Estudar a documentação dela de São Paulo, ela mora em São Paulo. Onde é o imóvel que eu vou comprar? Em Campinas? Eu vou estudar a documentação dela de Campinas e de São Paulo. Do domicílio, do proprietário e do imóvel. Ah, apareceu a sessão de Barretos, eu vou levar para o juiz as certidões de Campinas e de São Paulo, eu vou mostrar minha boa-fé. Por quê? Porque não tem aquisição 100% garantida. Se na matrícula... Quer fazer uma pergunta? Ajuda muito. Ajuda, mas não é tudo. Nós temos um escritório também. A gente paga a associação comercial para usar o Segan. É muito bom. Mas não é tudo. Muito. O que você tem que fazer? Faz a pesquisa no Segan, imprime e põe na pasta. Porque se der problema, você fala, excelência, até o Segan Nacional eu vi. Se aparecer na matrícula do imóvel... Então, vamos lá. Sujeito X quer vender um imóvel, você é corretor, você vai tirar a matrícula, antes de mais nada. Apareceu uma hipoteca. Vai atrás para resolver. Porque enquanto você não resolver, você não vai vender esse imóvel. Ah, mas é acabar com a hipoteca? Talvez não. Talvez descobrir o tamanho do buraco, o tamanho da dívida que gerou aquela hipoteca,
para o sujeito que for comprar, descontado o preço da compra, o valor da hipoteca, da dívida que gerou a hipoteca. Sabe o que muitas vezes acontece? Uma locação averbada no registro de imóveis da matrícula. Mas não tem mais locação, já acabou faz tempo. Só que todo mundo lembra de levar a locação para o registro quando se assina o contrato, mas ninguém lembra de dar baixa quando ele acaba. Então vai atrás, vai descobrir para quem que você locou, pede um termo dele de encerramento da locação e leva para o registro de imóveis. Lembra que eu falei da descrição? Você quer uma cadeira? Tem aqui. Se o seu imóvel tiver mal descrito, muito mal descrito, se estiver mais ou menos, às vezes tem jeito rápido, mas se estiver muito mal descrito, você não vai conseguir incorporar, fazer um lançamento, sem a retificação de registro desse imóvel. Tá, mas está complexo demais, vamos simplificar. A matrícula do imóvel tem que ter as medidas que formem o seu terreno no espaço. Vamos dar um exemplo? Terreno localizado na rua Galvão Bueno, número 83, medindo 10 metros de frente para a rua Galvão Bueno, 22 metros da frente aos fundos do lado esquerdo, 12 metros aos fundos e 24 metros da frente aos fundos do lado direito, encerrando a área total de 362 metros quadrados. Perfeito, é isso que você precisa. Medidas perimetrais da frente aos fundos, medida dos fundos, medida da frente, encerrando a área. Geralmente não é assim, geralmente falta alguma coisa. Se faltar, você tem que trazer elementos para que o registro de imóveis saiba qual vai ser a área total dos terrenos unificados. Vamos lembrar, nós estamos falando de 8, 10, 20 terrenos. Se a descrição for muito ruim, e muitas vezes é muito ruim, isso vai trazer um atraso de uns 6 meses para o comprador poder lançar a incorporação imobiliária. Porque ele vai precisar fazer a retificação de registro. O que é isso? É contratar um profissional habilitado, um engenheiro civil, que vai fazer um levantamento planealtimétrico do terreno para poder dizer quais são as medidas e informar isso para o registro de imóveis, e ele analisando e aceitando, ele vai mudar a sua matrícula, corrigindo essa descrição. Por que eu estou falando isso para vocês, que é grego para alguns? Porque vão falar isso para vocês em certos momentos, que vocês venderem terrenos e o dinheiro não aparecer. Porque enquanto isso não acontecer, a incorporadora e a consultora não pagam quem vendeu. Por quê? Porque ela colocou lá como condição resolutiva no contrato, de venda e compra, no compromisso, que ela só paga quando ela tiver as medidas perfeitamente delineadas. Se ela teve um bom advogado e elas têm, ela vai colocar. Porque ela não vai pagar se aquilo não der incorporação futuramente. A pergunta é se é feita extrajudicialmente. Sim, desde 2004 você consegue fazer isso diretamente no registro de imóveis. Como? Com um profissional habilitado, que tenha CREA, que recolha uma ART e que faça esse levantamento planealtimétrico com o memorial descritivo. Ele vai dizer exatamente isso. E mais, ele vai poder dizer tudo. Se ele fizer um planealtimétrico, ele vai dizer os ângulos e tudo mais. Fica perfeito. Tá? Por que eu coloquei a unificação? Porque não adianta comprar 10 terrenos. Os 10 têm que poder virar um. Para isso, você precisa das medidas. Sim, pode ser feito por um agrimensor também. Pode falar. Sim, a pergunta é, essa pergunta é muito boa. Para a construtora, só interessa comprar os 10 terrenos contíguos. Vamos lembrar que eles têm que estar um do lado do outro, porque senão não dá para juntar. Ah, mas tem uma rua no meio dos 10. Ela não vai comprar os 10. Ela vai comprar um lado ou outro, ou os dois lados, mas aí ela vai fazer 2 incorporações. A pergunta é, se ela vai comprar 10 terrenos e só interessa comprar os 10, ela pode colocar no contrato com cada um dos proprietários
que ela só compra aquele se os outros também venderem para ela? Pode. E ela faz. Isso é válido? É. Se você levar para o juiz, ele não vai gostar muito, mas é válido, não dá para dizer que isso não vale. A gente costuma fazer assim. Uma das condições resolutivas é, eu só vou te pagar o preço se eu conseguir comprar os outros também, e mais, se os outros estiverem com a documentação regular como eu quero que o teu esteja. Isso existe, é feito. Se você for advogado da consultora incorporadora, você vai querer. Se você for advogado de quem vende, você vai fazer de tudo para fugir disso. Porque não tem nada pior do que você depender dos outros para receber o preço. Eu prefiro embaixo. Posso ficar embaixo? Sei que dá para ver melhor, mas é ruim de mexer. Para quem? Demoraria 6 meses para ficar um lote, para que no caso da incorporação já fez. Sim. Pergunta do Saraiva é, já que tem talvez tenha retificação, já que talvez demore 6 meses, eu posso aproveitar e fazer isso com todos os terrenos de uma vez? Deve. Deve. Uma construtora incorporadora diligente, quando vai estudar, não estuda um só e cuida de um só, estuda todos, e se tiver que fazer, faz todos ao mesmo tempo. Por isso que vocês vão ver nos contratos de venda de terrenos, o vendedor dá uma procuração para a consultora incorporadora. Essa procuração é justamente para isso, para poder ir no registro de imóveis e resolver o que você tem que resolver sem depender do sujeito. Aí ela já vai em nome de todo mundo. Vamos andar? Aí é só o item legal que permite fazer o que eu estou falando. Minha ideia é disponibilizar esses slides para vocês no site do Cresce, tá? Aí eu coloquei algumas situações que ocorrem só para vocês saberem, né? Se é que alguém não sabe. Na matrícula você vai ver que muitas vezes o vendedor que está te vendendo não é o dono, ele está representando o dono, ele até acha que é o dono, só que ele esqueceu de levar para a matrícula a escritura que ele assinou. Isso acontece. Para o registro, né? Que registra na matrícula. Muita gente fala, passou a escritura, acabou. Não, você tem que passar a escritura e levar para o registro. Só é dono quem registra. O proprietário morreu, então quem está representando é o filho, só que não fez inventário, não adianta nada. A pergunta é, no caso de alvará, eu vou fazer um comentário antes, você não precisa nem de alvará hoje em dia. Se o proprietário na matrícula tiver falecido, os herdeiros podem passar uma escritura de inventário, é extrajudicial. Basta que nenhum herdeiro seja menor de idade. Isso mudou o ano passado. Acho que foi o ano passado, janeiro do ano passado, ou 2006. Hoje, é outra legislação que mudou, que eu não coloquei ali. Hoje, não precisa mais levar para o juiz o inventário. Nenhum inventário no Brasil. Basta... Tem que ter um advogado assinando junto à escritura, bem lembrado. Mas você não precisa mais levar para o juiz. Basta que os herdeiros sejam maiores. Maior hoje é 18 anos, não é mais 21. Mesmo que eles tenham algum problema judicial, você não vai conseguir, porque é requisito para fazer esse inventário que você leve as certidões de todos os herdeiros que eles não devam na praça. Se eles deverem na praça, você até consegue? Consegue, desde que você comprove que ele tinha outros bens e que aquela transmissão não é dilapidação de patrimônio. Por quê? Porque se o espólio dever na praça, ele primeiro tem que pagar o que ele deve, mesmo com o sujeito morto, para depois partilhar os bens para os herdeiros. Posso seguir? Não, o espólio. Espólio. Por que eu coloquei isso aí? E aí vem no tema da palestra. Compra e venda de terrenos, agilização, acirramento da concorrência. O que é isso? Já diversas vezes, assessorando consultoras incorporadoras, a gente chegou numa situação em que havia problemas nos terrenos, não dava para comprar com aqueles problemas, só que o tamanho do problema a gente não sabia qual era. Tem duas formas de identificar o tamanho do problema. Um
é a forma corriqueira, que é pedir a certidão e esperar ela chegar. Outra é correr atrás da certidão. Se você correr atrás da certidão, você passa na frente do teu concorrente. Você é corretor, você é incorporador construtor, você é advogado. Tem um custo? Tem. Alto para o corretor, sim, para o advogado às vezes, para o vendedor sempre, para o comprador, incorporador, ele é baixo. Então você, corretor, se o seu cliente, comprador, construtor, não der essa ideia, se o advogado dele não der, dê você. Olha, por R$500 a gente vai atrás de todas as certidões, descobre tudo e assina o contrato antes do concorrente. A gente já fez isso várias vezes. E você ganha o cliente nessa, fora o que você ganha no caso, né? Imóvel ou vendedor com problema não necessariamente é impedimento, às vezes é oportunidade. Por que o corretor tem que saber de tudo que nós estamos falando? Ou de boa parte, porque não dá para saber de tudo, né? Porque ele vai enfrentar o vendedor o tempo inteiro. É para vocês que o vendedor vai ligar. Chato, muitas vezes chato. Ansioso, porque às vezes ele vendeu a casa dele, lugar onde ele mora. É daquele dinheiro que ele vai receber que ele vai comprar um novo imóvel. E você tem que saber explicar. Se ele não sabe o porquê que ele não está recebendo dinheiro, você tem que saber. Porque se você não souber, você vai fazer o quê? Você vai ligar para o comprador, e o comprador não vai querer te explicar, ele vai falar, leia o contrato. O advogado do comprador, ele pode até te explicar, mas também não vai querer te explicar. Ele vai falar, leia o contrato. Só que o corretor, ele muitas vezes não se preocupa com o contrato, porque ele quer mais é que seja assinado, lógico. É a certeza de que ele vai receber, ou naquele ato, ou mais para frente. Só que é fundamental que ele leia o contrato. Antes de assinar, que ele saiba o que está escrito ali, e ali ele pode perguntar para o comprador o que está escrito, porque o comprador está louco para te explicar, senão você não assina, senão o vendedor não assina. É o corretor que vai receber a pressão daquele que vendeu e já assinou para receber o dinheiro. E é fundamental que o corretor saiba exatamente quais são as tais condições suspensivas e resolutivas que estão no contrato. Porque ele vai ser questionado pelo vendedor. E ele tem que saber explicar. Fora o que o corretor ganha sabendo disso, gente. Fora o tratamento que ele recebe do comprador, quando o comprador sabe que o corretor entende do que ele está falando, do negócio que ele está fazendo. Pretensiosamente, eu anotei algumas sugestões que eu acho interessantes. Primeiro, o conhecimento básico desse estudo de documentação, mais ou menos o que a gente falou até aqui. Segundo, que a certidão vintenária, a certidão da matrícula, se possível a vintenária, seja extraída assim que você coloque no mercado o imóvel que você quer vender. E aí já começa a aprofundar um pouco, né? Não vou falar para vocês fazerem isso em todos os imóveis que vocês vão vender, porque não vai fazer, mas a partir do momento que já assinou um contrato, que já há um interesse, ou mais, você intermediou a extração das certidões. Muitas vezes, a maioria das vezes, a certidão chega para o advogado comprador das mãos do corretor. Pega e olha. Abre e vê se tem um problema ali. Às vezes você antecipa a solução do problema para o próprio comprador. Então analisa se tem gravame, se tem hipoteca, se tem penhora, se tem locação que já acabou, mas está lá ainda. Analisa se o sujeito que está falando que está vendendo é mesmo dono. É fácil. É só olhar na matrícula o último nome de quem comprou. Orientar e acompanhar os vendedores, ainda que vocês estejam pelos compradores. Não se esqueçam que, além de ser futuros potenciais clientes, se ele estiver satisfeito com você, você vai receber seu dinheiro mais rápido. E, sempre que possível, preparar o material que a incorporadora vai querer. Aí é dedicação, organização, que facilita a compra, facilita o pagamento, facilita o teu recebimento do dinheiro.
Qual o objetivo com essas linhas que a gente traçou? É ter um dossiê dos imóveis envolvidos. Vamos lembrar, o dossiê é fundamental para a incorporadora consultora comprar e ele é fundamental para o comprador usar de defesa se amanhã alguém questionar essa compra. Boa fé. Viabilidade jurídica para aquisição. Com essa documentação e com esse entendimento, você torna uma venda, muitas vezes emperrada, impossível. E é o diferencial que você vai ter dos demais. Eu falei no começo que eu trabalho com direito imobiliário há uns 15 anos. A grande maioria dos profissionais de intermediação de imóveis com que eu trabalho, 90%, não tem ideia da maioria do que eu estou falando aqui hoje. Vamos falar um pouco da situação fática, então, que decorre dessa jurídica. De fato, o que acontece? Os proprietários, vamos supor que sejam 10 terrenos, que é um número médio. Pode ser 20, pode ser 5. Você não vai encontrar os 10 na mesma situação financeira. Tem sujeito que não precisa vender, tem sujeito que está na degola, precisa vender e logo. Você vai ter que lidar com esses cidadãos. Só interessa para a incorporadora se for o todo, o terreno inteiro. É muito importante que o corretor mantenha sigilo em algumas negociações. Nós já fizemos assinatura de compra de terreno com 10 salas diferentes num prédio, cada grupo de proprietários de um terreno numa sala, cada imóvel valendo um preço, valendo não, sendo comprado por um preço, imóveis de exatamente o mesmo tamanho. Não é difícil entender que os 2 imóveis da ponta, num grupo de 10, podem valer menos do que o do meio. Porque sem o da ponta, talvez você até consiga lançar um empreendimento. Sem o do meio, não sai nada. E eu já vi a operação não sair porque o corretor contou para o da ponta que o do meio custava mais. Isso acontece. Às vezes até sem querer, mas isso acontece. Porque você se perde, imagina. Atendendo 10 proprietários, 10 famílias proprietárias de terrenos diversos. Outra coisa que é difícil de lidar. Convencer o vendedor que não adianta nada a casa dele estar melhor conservada que a do lado, porque vai tudo para o chão. Uma faca de 2 gumes é você ter um representante da família toda ou de vários proprietários de um terreno só, ou de vários terrenos. Faca de 2 gumes porque se ele realmente tiver o poder na mão, ele pode emperrar o negócio. Mas ainda assim vale o risco. Se você puder pegar uma pessoa de consenso, sensata, para representar os proprietários numa aquisição de vários terrenos, faça. Se você puder, dependendo da situação, conseguir uma procuração dos demais proprietários para essa pessoa, faça. Lembre-se que essa procuração deve ser pública, porque se a escritura é pública, a procuração tem que ser pública também. Porque assim você minimiza o caráter emocional na compra do imóvel, na negociação do imóvel. Não raras vezes, 10 proprietários, na hora de assinar, um fala que não vai assinar, porque não concorda com as condições do contrato. Se você conseguir fazer com que os outros 9 já tenham passado a procuração para aquele representante, muitas vezes os outros não têm paciência nem tempo para cuidar, melhor para você. Mas escolha bem, porque, como eu falei, pode ser uma faca de 2 gumes. A permanência do imóvel após a venda. Como eu falei, para muitos, aquele imóvel que está sendo vendido é a casa própria dele. E com o dinheiro, com o produto da venda, ele vai comprar a nova casa. E não encaixa o tempo. Por que não encaixa? Porque quando ele assina um compromisso de venda e compra com a consultora incorporadora,
ele não recebe a totalidade do preço, até porque é um compromisso. Ele vai receber a totalidade do preço na hora da escritura definitiva de venda e compra. E é na hora da escritura definitiva de venda e compra, no máximo, porque já pode ter sido antes, que ele entrega a posse do terreno ou da casa para o incorporador. Então, da noite para o dia, apesar de ele estar com o dinheiro todo na mão que ele precisa, ele não tem onde morar. É comum negociar com a compradora um prazo de 30, 60 ou 90 dias. Por quê? Porque em 30, 60, 90 dias da escritura, dificilmente a consultora já vai incorporar o imóvel. Porque ela tem projeto sendo aprovado na prefeitura, ela tem a documentação da empresa, geralmente uma SPE que ela criou, para ser providenciada. Então, não é problema isso. Só que quem é que vai levar esse pedido para a compradora? É o corretor. Tá? Então, aproveite, negocie, saiba disso e trate isso como uma solução e não como um problema. Por fim, se possível for, seja para permitir que o negócio seja concretizado da melhor forma, seja porque quanto maior organizado você tiver, mais você vai entender do que você está fazendo, e seja porque com um corretor dedicado e organizado, a chance do negócio sair é muito maior, tente ter uma relação dos documentos totais necessários, quem vai te fornecer, geralmente o advogado de quem vai comprar, acompanhar os documentos faltantes, porque assim você justifica para o vendedor o que falta, e porque se você souber o que realmente falta, a hora que não faltar mais, você consegue convencer o comprador. Não tem advogado que te fale, não, está faltando alguma coisa. Não, eu já olhei, eu estou com esse documento aqui, esse aqui. E prepare-se para, eventualmente, um dos terrenos da negociação não ser vendido. Isso é um problema? Não. Porque se a gente está falando de um rol de 10 terrenos, talvez ainda assim, com os outros 9, o empreendimento seja viável. Nós temos a mania de achar que se a construtora incorporadora está comprando 10, depende da compra dos 10. Não. 30% das vezes ela não consegue comprar os 10 e mesmo assim o negócio sai.